Deixe-me ver se... Tá gravando. Então, pessoal, hoje nós vamos apresentar o plano e vamos começar a falar de manejo integrado de pragas das cucurbitáceas. Bem, pessoal, como não sei se vocês já deram uma olhada no SIGA, a questão de aulas, né? Não sei se vocês tiveram a curiosidade de contar o número de aulas. Quando a gente foi montar o plano, né, que terminaram as aulas do semestre anterior, e para começar esse, o tempo foi bem curto. Então, a gente teve que fazer o plano, modificar o plano, e ao montar as aulas, né, o calendário certinho, de acordo com o calendário que foi passado de Cáceres, a gente percebeu que o número de aulas disponível para a gente não daria para cumprirmos as 60 horas. Então, se vocês olharem no sistema, tem lá 13 aulas e ainda temos um problema, principalmente nessa disciplina de sexta-feira, que é o feriado de Corpus Christi, que vai cair na sexta-feira. Então, ficaram 12 aulas. Então, ao invés de 52 horas aulas, né? Ficarão 48. Então, a gente está vendo, né? A princípio, o calendário, a gente vai mostrar agora o plano de curso, a gente vai ver que teve início dia 3 e iria até o dia 2 de agosto. Então, a possibilidade é que esse tempo seja esticado um pouco mais, seja prorrogado, pelo menos de 2 a 3 semanas para frente. Então, ao invés de terminar no início de agosto, terminaria final de agosto. Então, eu não sei como vai ficar, estamos aguardando uma solução de Cáceres, que eles não verificaram isso na hora de montar o calendário. Ou seja, quando eu for lançar isso aí, nunca irá bater as 60 horas. Então, estamos aguardando para ver o que eles falam. Bem, pessoal, vamos apresentar para vocês o plano de curso, né? Só para a gente mostrar o que vai ser trabalhado na disciplina. De vocês aqui, tem alguém que não fez ainda ou está fazendo a disciplina de entomologia geral? Alguém está fazendo entomologia geral? Hein, pessoal? Todo mundo já fez entomologia geral? Eu ainda não. Ainda não, Matheus? Quem mais? João Vitor, já fez em geral? Ô, João Vitor, já fez? Sim? E Marcelo? Eu já fiz sim, professor. Beleza. Então, com certeza, assim como o Matheus, devem ter outros alunos que não fizeram entomologia geral. Por que eu estou perguntando? Porque a entomologia geral tem muitas informações básicas que serão importantes para o manejo. Então, de vez em quando, a gente vai estar falando um pouco de alguns tópicos da entomologia básica, até para facilitar que, como a escola não exige pré-requisito, como não foi exigido pré-requisito, o aluno pode se matricular em qualquer disciplina mais para frente que necessitaria de uma disciplina básica. Então, está no direito dele e a gente tem que tentar dar uma solucionada nisso aí. Ou seja, tirar algumas dúvidas de informações básicas, que isso é extremamente importante. Outra coisa, quem não fez entomologia geral, com certeza não fez entomologia agrícola, porque aí existe um pré-requisito de entomologia geral para entomologia agrícola. E entomologia agrícola
que provavelmente nem todos, aqui os que já fizeram entomologia geral, nem todos, às vezes, fizeram a entomologia agrícola. E dentro da entomologia agrícola tem assuntos, principalmente no início da disciplina. Ah, tá, Matheus já fez? Beleza. Facilita um pouco mais. Tem os assuntos de métodos de controles que são importantes também para o conhecimento tanto no MIP quanto no restante da disciplina de entomologia agrícola. Então, vamos tentar devagar, explicando direitinho, tirando as dúvidas, para que quem não fez a disciplina consiga acompanhar tranquilamente essa disciplina ou a outra de manejo no próximo semestre e qualquer outra disciplina relacionada. Beleza? Então, vamos mostrar para vocês o plano de manejo. Então, só um instantinho, pessoal, eu vou compartilhar. Só um pouco. Só um minutinho, que não está dando certo aqui, só um pouco. Tá, agora vai. Estão vendo aqui o plano, pessoal? Sim. Ah, beleza, então. Então, a nossa disciplina de manejo integrado de praga de olerícolas, como eu já tinha conversado com vocês, não tem pré-requisito. Então, não importa, não precisa ter feito geral, não precisa ter feito entomologia agrícola, está liberado para fazer essa disciplina. Então, o prazo, eu já tinha comentado com vocês, talvez tenhamos alterações, mas a princípio é esse aqui, de 3/5 a 2/8. Então, esse é o período que está determinado, aprovado pelo CONEP, talvez eles se reúnam novamente e façam alguma alteração. Isso aí, se fizer, a gente faz a comunicação imediatamente para vocês. A ementa, o que a gente vai trabalhar? A ementa é bem simples, né? Porque a gente já começa a falar das pragas das culturas. Não tem que falar mais conhecimentos básicos. Então, já supondo que vocês passaram por todo um conhecimento básico, tá? Então, mesmo não constando aqui, a gente vai estar relembrando muitas coisas lá da parte básica, para que vocês possam entender tudo que a gente está falando. Tá? Pode ser que muitos alunos que não viram essa parte básica, mas tem um bom embasamento prático, ou seja, aqueles que já trabalham em fazenda, que já auxiliam as pessoas na fazenda ou executam, né? Essas pessoas têm um pouco mais de facilidade de pegar, porque tem um bom conhecimento prático, tá? Tem essa situação também. Então, o que a gente vai ver? A gente vai falar de manejo das pragas nas culturas olerícolas, mais importantes para a região. Então, nós vamos falar de descrição da praga. Nessa descrição, a gente vai falar da classificação, qual que é a classificação dessa praga, as características biológicas dela, a parte reprodutiva, ciclo de vida, essas coisas todas. E o mais importante, sintomas de ataque, tá? Isso é importante para vocês. Vocês irão para campo, vocês têm que identificar, mesmo que a praga você não consiga ver a praga, mas você olhar para um sintoma e entender o que pode estar causando problema. Danos, tá? Então, o sintoma, mais os danos que essa praga podem causar. Prejuízos,
Então, se persistirem esses danos, se eu continuar aumentando a população, qual é o prejuízo que essa praga pode causar? E, finalmente, o manejo das pragas, ou seja, o que eu posso adotar de medidas preventivas, curativas, para resolver o problema naquela safra ou nas safras seguintes, se a praga vier a ocorrer. Então, quais são as culturas que nós trabalharemos? Tá? Depois eu falo aqui das referências. Então, nós temos aqui, ó, conteúdo programático. Nós vamos ver manejo de pragas das cucurbitáceas, abóbora, pepino, melancia, melão, são essas culturas. Tem o chuchu, tem a bucha, apesar que não tem essa importância para cá, mas em alguns locais elas são importantes porque o pessoal cultiva. Nós temos as brássicas, manejo de praga das brássicas. Quais são? Repolho, couve-flor, brócolis, que mais? A couve-folha. Então, essas culturas a gente vai trabalhar as principais pragas que atacam. Outra cultura, pragas das solanáceas, manejo integral de pragas das solanáceas, principalmente tomate, pepino e berinjela. Vamos ver também manejo de pragas das asteráceas, principalmente a alface, tá? Que é a mais importante para a gente aqui. Manejo integral de pragas das liliáceas. Aqui a gente generaliza, mas principalmente cebola e alho. Cebola, cabeças e cebolinha folha. As pragas são semelhantes. E cultura do alho. E manejo integral de pragas das malváceas, tá? Principalmente cultura do quiabo. Então, são essas que a gente vai trabalhar. Então, são algumas, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 culturas, né? Pragas de, entre aspas, 6 culturas, não, porque nas solanáceas a gente trabalha pimentão, tomate e berinjela de forma separada, tá? O restante a gente trabalha junto. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Tranquilo? Então, quanto às avaliações, então nós temos aqui, pode ser que exista mudança, dependendo da mudança no calendário. Aí pode ser que tenha alguma alteração, tá? Mas aí a gente faz a alteração depois e comunica para vocês, apesar que o sistema faz isso também. Então, a primeira avaliação está aqui, ó, dia 28/5, e a gente vai trabalhar, por exemplo, o assunto dessa avaliação vai ser o que caiu até a semana anterior, tá? Então, é o que vai cair na prova. Então, dia 28/5, dia 25/6 e dia 30/7, a princípio. Então, está passível de mudança, dependemos de Cáceres. Outra coisa, as provas elas podem ser descritivas ou objetivas, ou pode ter a mistura das duas. Eu prefiro dar a prova objetiva, tá? Ela é menos trabalhosa, tá? Descritivas, se você tem turmas grandes, fica muito complicado para corrigir. Objetiva, o próprio sistema já dá o resultado. Então, um pouco mais rápida. Outra coisa, o tempo de vocês agora ficará mais reduzido ainda, né? Porque muitos alunos estarão fazendo aí 7 disciplinas, 8 disciplinas, com trabalhos e tudo mais, né? Então, vai ficar muito corrido. Então, a nossa prova será objetiva. O aluno terá um tempo de 48 horas para fazer a avaliação.
2 tentativas, e a que será aproveitada será a melhor tentativa, com tempo de 120 minutos por tentativa. Vocês entenderam? Alguma dúvida, não? Outra coisa, pessoal, fiquem atentos no sistema para não perder data de prova, por favor. Vai dar uma dor de cabeça enorme, tanto para vocês quanto para a gente. Então, dê uma olhada, pegue um caderno, anotem, façam um calendário de provas. Um dia para responder. Então, vocês terão 48 horas, não é um dia só. E 2 tentativas. Se faltar energia na hora que estiver fazendo uma tentativa, ainda tem um outro dia ainda. Dificilmente vocês ficarão 2 dias sem energia. Então, fiquem bem atentos quanto a isso. Tá certo? Casos que vocês, por exemplo, precisem fazer um exame, ou acontecer algum problema, teve que ir para o hospital, peguem atestado, tá? Peguem atestado, aí converse comigo, tá? Porque aí vocês têm que entrar com um pedido de segunda chamada, é toda uma burocracia. Então, se por acaso acontecer alguma coisa e vocês pegaram atestado, converse comigo antes, tudo bem? Se não pegou atestado, aí é um pouco mais, fiquem atentos no quanto à prova, porque quando a gente pega um atestado é porque teve um problema de saúde, tá? Se não pegou atestado, é porque esqueceu, geralmente esqueceu a data da prova. Por algum outro problema também, né? Que não é de saúde, pode perder a prova. Mesmo assim, me comuniquem, falem comigo. Tem gente que perde a prova e não está nem aí, né? Então, me procurem antes, né? Diga qual foi o problema. Se eu puder, tiver a meu alcance, a gente resolve. Se não tiver, tem que buscar as outras instâncias. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor? Tá? Então, é para a gente não ficar... A gente não tem problema, nem vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Pessoal, é o seguinte. Quanto às referências, tá? Que material tem disponível? O pessoal passou um link do material que tem de forma digital, tá? Mas eu não consigo, toda vez que eu faço uma busca, diz que não existe, tá? No material digital da universidade. Não sei se algum professor está conseguindo. Mas a gente busca os materiais mais simples, como, por exemplo, compêndio de defensivos agrícolas. Compêndio que é um material básico da entomologia, do curso de agronomia, na verdade. E consta como não tendo esse material digital. Então, aqui está o material que tem na biblioteca, material básico. Mas, com certeza, alguns vocês encontrarão, entomologia agrícola, vocês encontrarão em PDF aí pela internet. Então, alguns vocês podem até procurar. Se tiver alguma dúvida, eu posso tentar ajudar de alguma forma. Tá? Mas esse aqui é o material da biblioteca, tanto o material básico quanto o material complementar. Porque no material digital da instituição eu não consegui achar nada. Tá? Dá erro, diz que não tem, e aí a gente tem que inserir o material que tem na biblioteca. E aí eu não sei nem se a biblioteca está funcionando. Tá? E claro, vocês não estão, alguns nem aqui estão. Ou estão na fazenda, ou estão em outra cidade, ou em outro estado, né? Então, é meio complicado. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Entendi. Então, pessoal, nossas aulas serão assim, síncronas. Nós temos o problema qual? Aula prática. Então, esse é um problema, porque ainda
não está liberado para aula prática. Porque teríamos que estar deslocando num ônibus cheio, aí é muito complicado, né? Então, a gente precisa estar em aula presencial para ter as aulas práticas, infelizmente. Ou eu não sei se a instituição vai resolver de outra forma, ou vai esperar vacinar, como que vai ser. Então, estamos no aguardo. Então, vamos tentar aqui, explicando os detalhes, em termos de uma foto, de um problema, essas coisas, para suprir um pouco. Não supre nem metade do que seria uma aula prática. Apesar que, a gente sabe em aula prática, né, que forma grupos. Um grupo presta atenção, outro grupo fica batendo papo, isso acontece. Em todas as aulas práticas, principalmente em turmas grandes. Então, mesmo nas aulas práticas, nem todos os alunos prestam atenção ao que a gente está falando. Então, é complicado, né? Isso não significa que a aula presencial, a aula prática, né, presencial não seja melhor. Muito melhor. Com certeza, quem está mostrando em loco o problema. Agora, espero que quando retornar às aulas, os alunos percebam que nossos encontros presenciais são extremamente importantes e que seja dado mais atenção para essas aulas presenciais do que vinha sendo feito anteriormente, né? Então, estou rezando para que voltem essas aulas e que a gente retome com força total. Mas beleza, pessoal, esse é o plano, isso aqui é o que a gente vai trabalhar com vocês, tá? O que ainda está incerto é a questão de data de término do semestre. Se alterar a data de término do semestre, alterarão aulas, ou seja, nós teremos mais aulas, e as datas de prova também sofrerão alterações. Só isso, tá? Mas, de acordo com o que vier as notícias para a gente, de casa, a gente repassa para vocês. Beleza, pessoal, vamos ao que interessa. Agora vamos começar a falar das pragas. Só um minutinho. Deixa eu ver quantos alunos. 2, 4, 6. Oh, beleza, aumentou um pouco, né? Então, vamos lá. Cheguei, professor. Ué, você que... de carrinho da veio voando? Vim voando. Não, eu vim trazer minha... A geladeira estava... Eu vim trazer minha mãe ontem. Vixe. Aí eu fui levar... Desliguei a geladeira para mim tirar uma carne da geladeira e esqueci de pôr a geladeira na tomada. Fui embora. Vixe. Quando cheguei na Carlinda ontem de noite, falei, mãe, eu acho que eu não liguei a geladeira. Aí eu falei, amanhã cedo vou ter que voltar lá. E estava desligada. Aí já liguei, já. Estava desligada. Ai, que ódio. Que bom, porque uma vez a gente foi para Sinop, minha esposa, antes de... Nós ficamos lá, acho que bem uma semana. E a minha esposa... Isso foi o freezer, né? Na verdade, o freezer leva um tempo para descongelar, né? E ela foi limpar a casa e tirou da tomada quando colocou no conector direito. E a gente chegou num domingo à noite, né? Já eram umas 20 horas quando a gente chegou. Quando abriu a porta, aquele cheiro de coisa podre. Pensa, tudo que tinha de carne, de polpa de frutas, um monte de coisa que tinha no freezer, estragou tudo. Aí, e o freezer, a gente ficou sem usar ele por acho que umas 2 semanas e limpando com um produto para tirar cheiro, até tirar todo o cheiro e a gente começar a usar de novo, pensa a situação. Nossa, aconteceu isso na casa do meu primo. Ele foi para a fazenda e caiu a chave da casa dele. Vixe. Ficou sem luz. Aí os vizinhos entrou em contato um tempo, quando não estava aguentando mais o fedor. Aí o meu primo veio. Nossa, mas a geladeira dele também ele ficou um bom tempo sem usar. O cheiro, até hoje. O cheiro demora. Você abre a geladeira. E as moscas conseguem entrar, sabia?
Então, não sei como, né? Tem, Por baixo deve ser para. tem um orifício lá por onde sai água, alguma coisa, água que fica acumulada, e aí elas colocam ovo e as lavas sobem por ali. Ah, então. Nossa, eu falei, e eu tinha descongelado a minha geladeira. Se eu não tivesse descongelado a minha geladeira, eu não teria vindo, porque daí o gelo aguentaria até de tarde, né? É, De ontem até. Mas eu falei, mãe, como eu descongelei a geladeira, não tem gelo nenhum, a carne não vai aguentar. Vou ainda ter que ir bem que lá. veio, né? Ainda bem que eu vim, porque Ainda já bem tava. que lembrou. É, tava gelada só, mas tava descongelada já. Ave, nossa. Mas seja bem-vindo, ainda bem que você está assistindo a aula, né? Não, eu vou tentar, porque agora reprova por falta, né? Olha, eu quero que vocês assistam minha aula, mas não reprovam. Ah, tá. Eu vou É ser, por causa que, tipo assim, eu vou os ser outros honesto, professores, eles estão cobrando a presença, né? eu vou ser honesto com vocês. Mas eu até prefiro também assistir ao vivo, porque daí nas dúvidas a gente já tira na hora, Sim, né? sim, sim, e eu prefiro isso mesmo que vocês, eu prefiro que vocês tragam as dúvidas para que a gente possa discutir, porque às vezes a sua dúvida ajuda os outros. E vice-versa, né? Então, você tem todos os outros alunos, alguém tem uma dúvida, quando ele pergunta, ajuda o outro. Isso é bom. Outra coisa, a gente pega uma sequência. Se a pessoa perde a aula, é mais complicado, porque tem muitas informações que a gente passa que não é comum você estar encontrando por aí. Você passa experiências práticas também, não só o que está no livro. Tá? Então é importante a gente estar assistindo. Ai, Mas eu não professor, posso. começou a travar aqui o seu áudio, eu não estou conseguindo ouvir direito. Ah, tá. É, Você não está me ouvindo? E se aumentar o volume? Então, Agora sim. beleza. Agora, Então, pessoal, isso é importante, porque a gente passa muitas informações que estão além do que está escrito na maior parte dos livros, que muitas coisas são resumidas. Então, isso é importante. Nós temos 30 e poucos alunos na turma. Eu passei o link no e-mail e passei aqui no grupo. Ontem eu fiz o grupo do WhatsApp, porque eu tinha que estar fazendo das outras disciplinas também. E eu passei no e-mail para criar o grupo, passei o link. Acho que só tem, parece que 18. Eu não lembro, mas um pouco mais de 10 alunos que acessaram o WhatsApp pelo link que eu mandei. Mais de 30. Então, agora as aulas são aulas síncronas, quer dizer, a semana inteira de aula. Então, o aluno tem que olhar o e-mail, não tem jeito. E mandei agora no grupo do WhatsApp também, né? Porque não o link para acessar o WhatsApp da aula. Então, a aula não tem jeito, a gente tem que mandar o link um pouco antes da aula, porque a gente vai acessar também. Então, mas o aluno já sabe que às 7h30 tem início a aula. Então, mas na verdade estamos aqui em 6, né? Comigo 7. Então, é um grupo, é uma turma pequena para a quantidade de aluno que tem na disciplina. Mas vamos lá, vamos começar a falar das pragas das olerícolas, que é o que interessa mais para vocês. Vamos falar com bastante calma, para que quem tem dúvida possa perguntar. Uma coisa, pessoal, perguntem, não deixe passar se tiver dúvida. Porque essa dúvida pode ser uma dificuldade para vocês quando estiverem a campo. Quando estiverem frente a frente com o produtor, aí é que vocês vão lembrar, pô, eu poderia ter tirado essa dúvida, e não tirei. Então vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí um pouco. Tá aqui.
Estão vendo, pessoal? Sim. Ah, beleza. Então, aqui, manejo integrado de pragas das cucurbitáceas. Essa é uma cultura, é uma família, vamos dizer, importante, cucurbitácea, onde nós temos abóbora, pepino, melancia, melão, chuchu, faz parte também. Então, principalmente abóbora, pepino, melancia e melão. São as mais importantes e com um grande consumo. Com certeza o professor lá de olericultura vai ressaltar a importância dessas culturas também. Isso aqui, pessoal, até a foto aqui, até para a gente entender um pouco. Isso aqui, principalmente aqui, que está no início da área aqui do cultivo, né? Aqui o pessoal cultivava geralmente a abobrinha, o pepino, de forma rasteira, ou seja, no chão. E a gente começou a trabalhar aqui na escola, e aqui é um projeto que a gente tocou durante uns 3 anos na Vila Rural, junto com os produtores, com alguns produtores, para eles melhorarem a qualidade do produto através do sistema de tutoramento, controle de pragas, adubação, irrigação, todas as técnicas que a gente pode utilizar para melhorar a produtividade do produtor, tá? Facilitar o manejo da cultura. Então, foi um trabalho interessante que a gente fez durante uns 3 anos, e que deu bons frutos, bons resultados, né? E aqui eu coloquei essa foto até para a gente discutir depois, né? O que isso facilita em termos de controle de pragas, quando a gente trabalha com esse sistema de condução da cultura. Tá, então, vamos lá. Então, aqui nós temos quais são as cucurbitáceas e quais são mais importantes. Então, aqui primeiro, nós estamos trazendo acho que muitos conhecem isso aqui, não? Conhecem? Alguém conhece essa cucurbitácea? Hã? Eu não. Não? Não, professor. Você já ouviu falar de uma tal de dengue? Não. Dengue? Transmitido pelo Aedes aegypti? Doença de... dengue, sim. A dengue. Então, isso aqui é uma planta que você pode utilizar. Eu não lembro a forma que você utiliza, se é para banho, mas ela é utilizada como remédio para diminuir os efeitos da dengue no seu corpo. Chama melão de São Caetano. Tá? Isso aqui é o melão de São Caetano. Os passarinhos adoram. Mas ela serve de hospedeiro para as pragas que atacam a abóbora, pepino, melancia, o melão. Então, isso significa que em áreas próximas de cultivos dessas outras culturas, eu não posso deixar essa espécie aqui ocorrer. Anote o nome, melão de São Caetano. Se um dia forem trabalhar com essas outras culturas, é interessante que ela não esteja por perto, porque ela serve de hospedeiro. Quando você for controlar a praga, dificilmente você vai estar pulverizando também planta daninha, fora, próxima. Então, os insetos ficam abrigados aqui e terminam infestando novamente a sua área de cultivo. Então, é algo que eu não posso deixar próximo à minha área de cultivo, nem pensar. Nós temos esse outro aqui, todo mundo conhece, não? Todo mundo conhece? É bucha? Sim. Então, todo mundo conhece. Aqui é a famosa bucha de metro. Então, isso aqui vende nos mercados, o pessoal colhe,
faz a limpeza dela certinho e depois vende para você se esfregar. Então, a famosa bucha, que pouca gente cultiva, mas ela pode ser uma planta que, quando nasce próximo da tua área de cultivo, você não pode deixar, que serve também de hospedeiro para mosca branca, para trips, para ácaro, e aí vai, tá? Para diversas pragas. Então, pulgão. Então, evitem de ter ela presente próximo da sua área de cultivo também. Essa aqui, vocês conhecem? Hã? Sim. Todo mundo conhece. Essa aqui é a famosa moranga, tá? Aqui está a Cucurbita spp, porque são várias espécies. A famosa abóbora. Então, nós temos uma variação muito grande de abóboras. Claro, mas todas elas são afetadas pelas mesmas pragas, ou indiretamente através da transmissão de virose. Pode ser o dano direto causado pela sucção de seiva, ou um dano de forma indireta pela transmissão de virose. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se tiver praga presente, vai causar um prejuízo grande. Então, a abóbora, um representante da família. Melancia. Então, quem gosta, é uma coisa absurda, porque a gente quer estar comendo melancia toda semana. Só não come por causa do preço, né? Porque tem hora que está muito alto. Citrulos lanatos. Então, a melancia também é afetada por essas pragas que a gente vai falar na sequência. Pepino, que não tem só o pepino japonês, né? Tem outros. Então, cucumis sativos. Então, pepino todo mundo conhece, né? Fácil de cultivar. Posso cultivar no quintal de casa, posso cultivar em vaso. Você escolhe o jeito que quer cultivar, mas pode ter no quintal, para não precisar comprar no mercado. E a gente vai ver alguns sintomas de ataque de pragas, que normalmente a gente vê isso no mercado, certo? Toda vez que você vai no mercado, vão na área de frutas, de verduras, de tubérculos, de hortaliças de uma forma geral. Quando vocês olham para frutos de pepino, a gente, na hora que começar a falar lá das pragas, eu vou tecer alguns comentários, né, sobre principalmente abobrinha e pepino. Essa aqui vocês conhecem, não? Alguém conhece? Hã? Pelo jeito, ninguém, né? Vocês estão me Ah, é ouvindo? aquele negócio que faz moringa, algo assim do tipo, eu esqueci. Isso, a cabaça. Isso aqui é popularmente conhecido como cabaça, principalmente na região Nordeste. Em alguns locais o pessoal chama de moringa. Ou seja, faz-se um buraco aqui, ó, corta essa tampinha. Quando ela já está madura, né, está praticamente seca, aí o pessoal deixa ela secar, ficar totalmente seca, ela tem praticamente uma parte dura externa e tem uma parte um pouco mais interna que parece uma cortiça. Então serve como isolamento. Um certo isolamento. Vai durar muito tempo? Não. Mas eu posso botar uma água fria aqui que ela aguenta um certo tempo. Claro que hoje, com o advento dessas garrafas térmicas, o pessoal não usa mais. Mas lá no interior, eu fui muito para a roça e a gente carregava isso aqui. Botava uma rolha e era a água que a gente tomava durante o dia inteiro. Tá? Botava numa sombra e deixava lá. E na hora que estava com sede, ia lá tomar. A água não esquentava tanto. Pessoal, eu não sou tão velho não, viu? Mas já sofri bastante na roça, viu? E era na enxada. Era enxada e arrancando mato com enxada e com a mão também. É meu
é difícil, um momento difícil na vida da gente. Por isso que a gente escolhe estudar, né? Quer dizer, meu pai falava isso, estude para não ter que pegar uma enxada. E eu tenho umas 3 aqui em casa, né? Só para ter uma ideia. Então, isso aqui é a famosa cabaça. Isso aqui pode ser usado como ornamental, eu posso usar com várias finalidades, né? Então, o pessoal planta umas pequenininhas para usar como professor, artesanato. ela Oi. também é utilizada para instrumentos, né? Sim, sim, o birimbau é um deles, né? É. Tem o birimbau, tem outros instrumentos, tipo o chocalho, né? Mas é artesanato, instrumento musical, para carregar água, armazenar outros produtos, eu posso armazenar aí dentro também. Então, tem várias finalidades. Aí, inclusive, existem variedades, né? Se você procurar em sites, você vai encontrar semente de cabaça, de moringa, para cultivar. Só que não é tanta gente que cultiva. Eu já andei pedindo algumas sementes, não deu certo, eu vou pedir de novo, porque eu queria cultivar isso aqui, umas pequenininhas, mas para trabalhar com o quê? Para fazer ninho para passarinho aqui na minha casa, para esparramar no quintal para os passarinhos fazerem ninho. Porque a gente não acha para comprar isso aqui. Mas é interessante, mas em relação ao meu cultivo de cucurbitácea, não é interessante que eu tenha ela por perto, porque ela serve de hospedeiro intermediário dessas pragas. Uma outra cucurbitácea está aqui, ó. Vocês conhecem, né? Esse aqui todo mundo conhece. Fácil de cultivar, mas ninguém cultiva. Por quê? Porque pouca gente gosta, né? É chuchu? É chuchu. Quando a gente quer dizer que a pessoa não tem graça, a gente chama a pessoa de quê? Bom apelido, hein, professor? A gente chama de chuchu. Chuchu não é porque a pessoa é bonita, essas coisas, porque a gente vê que ele não é bonito. A mulher vai Agora, se alguém me chamar de chuchu, eu vou brigar, hein? Então, quando alguém chamou outro, ai meu chuchuzinho, é porque a pessoa não tem graça. Ai, ai. Então, chamou, vocês fiquem espertos. Mas eu gosto de chuchu, então. sei. Tá, e tudo bem, né? Mas assim, o chuchu, para você cozinhar ele sem nada, Não, eu gosto de chuchu, mas ele é sem graça. Mas então, o chuchu é sem graça, mas eu gosto. mas se você botar qualquer tempero, ele fica gostoso. Por quê? Já que ele não tem gosto nenhum, quando você coloca qualquer tempero, pega. Então, você pode fazer ele de várias formas, igual a berinjela. A berinjela, se você só cozinhar ela e comer, não tem muito gosto. Mas se você temperar, fizer uma lasanha ou outra coisa, fica muito bom. Então, o chuchu não é comum, ele não vai nascer naturalmente por aí, como outras plantas daninhas, como o melão de São Caetano, por exemplo. Não vai nascer aí por conta. Por quê? O melão de São Caetano, os passarinhos carregam a semente. O risco de nascer em qualquer lugar existe. Mas o chuchu não, precisa alguém plantar. Então você já sabe, se estiver trabalhando com outros cucurbitáceas e o chuchu não for um produto comercial, não adianta você cultivar, porque você vai ter ali uma fonte de infestação para a sua área de cultivo. Então, muito cuidado também. E se eu vou cultivar chuchu, eu tenho que saber que as pragas que atacam as outras cucurbitáceas atacam também o chuchu. Apesar dele não ter muito gosto, mas as pragas gostam dele. Beleza, pessoal, essas são as cucurbitáceas, né, que a gente vai generalizar aqui em termos de pragas, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Qual a importância econômica das cucurbitáceas? Representa cerca de 20% do volume de hortaliças comercializada no Brasil. Olha a importância. 20% do que se comercializa é cucurbitácea. Abóbora, pepino, melão, melancia, principalmente esse.
Então, um volume muito grande. As pragas danificam as plantas desde a semeadura até a colheita. Então, desde a semeadura, tá? Você tem pragas de solo. Ah, professor, mas eu vou trabalhar com cucurbitacea, eu vou fazer muda em bandeja. Eu tenho que ter todo o cuidado no meu viveiro de produção de mudas, porque lá as pragas podem ocorrer também. Eu não digo que na parte de solo, porque geralmente você usa o quê? Bandejas e usam elas suspensas. Elas não ficam em contato com o solo. Só que existem aquelas pragas que começam a atacar logo após a emergência. Então, eu tenho que ficar atento. Também no viveiro. Se você não quer ter tanto problema, você tela o viveiro. Tem que telar o viveiro para muitas pragas não entrarem. Claro que tem umas bem pequenininhas que assim mesmo vão entrar. Então, ó, para o bom manejo deve-se fazer um monitoramento constante dessas plantas. Tá? É aquela velha história que o olho do dono é que engorda o boi. Já ouviram falar isso? Essa bendita frase, que o olho do dono é que engorda o boi? Não, Não? eu nunca tinha ouvido. Não. Pois é. Isso é uma frase que é correta. Então, mesmo que você tenha funcionários para cuidar, eu sou o dono, eu tenho os funcionários, eles vão fazer e eu fico à distância. Não. O dono ele tem que estar vigiando sempre, porque é ele que faz o negócio melhorar, aumentar a produtividade e tudo mais, porque é ele que vai propor mudanças, na maioria dos casos, né? É ele que vai decidir muita coisa. Então, ele tem que estar olhando o investimento dele. Mesmo que ele tenha um agrônomo ali dentro. Mas ele pode propor, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar aquilo? Porque é ele que tem um interesse maior que o investimento dele dê certo. Então, é aquele negócio, se eu estou olhando, se eu estou vigiando, a probabilidade de ter erro é bem menor. E se eu que cultivo, sou eu que monitoro, eu que vou executar todas as operações, eu vou estar ali por dentro o tempo todo. E quando eu falo de cucurbitácea, você não pode ficar um dia sem entrar na tua lavoura. Principalmente eu lido com abobrinha, menina brasileira, que é a abobrinha que a gente consome verde, né? Que vocês encontram lá no mercado, aquela abobrinha molinha. E o pepino, você tem que colher a cada 3 dias. Se você não colher a cada 3 dias, você vai ver o que você vê lá no mercado. Ou seja, pepino que dá quase para tirar semente para semear. Abobrinha que dá quase para tirar semente para semear. E tanto a abobrinha quanto o pepino é para consumo in natura. Ou, no caso da abobrinha, você refoga, né? Mas o pepino, você corta o rodeio, você não vai cozinhar. Então, o pepino e a abobrinha não pode ter semente. A semente tem que estar só o resquício da semente, o início do desenvolvimento. Que quando você corta, a semente quase nem existe. Mas o pessoal deixa ter um pepino de quase meio metro, a abobrinha enorme também, para poder entregar no mercado, para ter mais peso, muitas vezes. Ou perde o tempo de fazer a colheita. Isso é bom? Pode até ser. Mas se eu entrego um produto com a qualidade melhor para o consumidor, maravilha, né? Você passa a ser vamos dizer assim, um local ali, ou o mercado onde você entrega, que as pessoas começam a frequentar para comprar esse tipo de produto. Porque é um produto de excelente qualidade. A gente vai comentar um pouco mais depois sobre isso. Então, ó, monitoramento constante. A partir do momento que eu começo a andar na lavoura, que eu faço o transplante, eu tenho que estar ali por dentro, monitorando para controle de plantas daninhas, para controle de pragas, controle de doenças, verificar se é tutorado, está colocando rama para cima, vendo algumas outras necessidades, adubação, irrigação, essas coisas tudo.
Então, todo dia eu tenho que estar andando ali por dentro e eu tenho que ter uma visão o quê? Clínica. Eu tenho que ser médico de planta. Eu nem estou falando do produtor, estou falando você como agrônomo, como estudante de agronomia. A gente tem que olhar para a planta como um paciente, como um médico olha para um paciente. A gente olha para a planta do mesmo jeito. A planta te mostra sintomas que nada está bem, ou que alguma coisa não está indo bem. Ela te mostra alguma coisa e você tem que ter a curiosidade de olhar, de observar. Não adianta passar em cima de uma moto, olhando de longe e dizer, olha, eu acho que está acontecendo isso. Não, não tem que existir um eu acho. O achismo pode levar a um erro, e grande. Então, você tem que analisar, analisou uma situação, você tem que fazer um diagnóstico, e após esse diagnóstico, você faz a tua recomendação. Mas recomendação de forma correta. Se você errar, você pode estar errando em relação a uma planta. Mas se for um grande produtor, você está errando em alguns hectares. E aí o prejuízo pode ser enorme. Para o produtor e, consequentemente, para você, como agrônomo, como recomendante das operações que ele tem que fazer. Então, se necessário, realizar o controle para reduzir os danos. Claro. Eu não posso ficar fazendo toda a forma de controle de forma preventiva. Muitos dos controles são preventivos, para que eu não precise utilizar um controle curativo. Todo mundo sabe o que é um controle preventivo? Hein, pessoal? Antes que se prevenir, né? Preventivo, para prevenir. De Antes acontecer que aconteça. a praga. Exatamente. Antes que esse dano ocorra, ou antes que a praga cause algum dano, eu já tomo algumas medidas preventivas. Depois a gente vai estar citando algumas, né, que geralmente a gente vê lá na entomologia agrícola, que são o quê? Os métodos de controle, por exemplo. Tem uma planta que começou a ocorrer problema de virose nas plantas. No meu cultivo. Eu estou cultivando abóbora, começou a dar problema. E o que eu tenho que fazer? Uma das medidas preventivas é que para o cultivo seguinte, o próximo cultivo que eu for fazer, eu já busque no mercado alguma variedade que seja resistente à maioria das viroses. Essa é uma medida preventiva. Ou seja, eu posso tolerar depois uma maior população do inseto quando ele deixa de ser um problema em relação à transmissão de virose. Tá? Então, eu posso tolerar um pouco mais. Então, são algumas medidas que eu posso adotar. A medida preventiva são umas, e também as medidas curativas. Mas, se eu faço boas medidas preventivas, eu vou usar menos medidas curativas. Isso aí tem que estar na minha cabeça. Tá? Então, vamos lá. Pulverização depois das 14 horas, né? Isso é importante. Por quê? Porque existem o quê? As flores que precisam ser polinizadas. E elas ficarão abertas até aproximadamente esse horário, 13, 14 horas. Depois elas fecham. Aí eu posso fazer qualquer operação em termos de pulverização. Eu não posso matar meus insetos polinizadores, porque aí eu vou ter menos frutos. E a polinização das cucurbitáceas são todas naturais. Então, tenho que ter cuidado. Outra coisa, cuidado com os insetos, que a gente já tinha comentado, com os insetos polinizadores, né? Então, a pulverização é necessária? Muitas vezes sim, justamente por isso aqui, ó. Isso é um fruto de pepino, e dê uma olhada aqui dentro, a quantidade de lagarta que tem aqui, que é a famosa broca das cucurbitáceas. Então, isso aqui se você olhar, aqui já tem um buraco por onde a lagarta saiu. Mas antes dessas lagartas saírem daqui, você iria olhar aqui e não encontrar nenhum orifício externo.
mas as lagartinhas já estão comendo aqui dentro. Depois a gente vai explicar o porquê que isso acontece. Beleza, pessoal. Alguma dúvida até aí? Pra mim tá tranquilo. Tudo Tranquilo, tranquilo? professor. Todo mundo com a água aí do lado? Ainda não, tá frio. Frio? Onde é que tá frio? Aqui na minha casa tá frio. Com o ar-condicionado ligado? Ai, não. Gente, vocês não sabem o que é frio, não. Quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, eu fiz em Botucatu. Já ouviram falar? Cidade de Botucatu? Já. São Paulo. E lá é serra. Lá é alto. Na época do frio, chegava mais ou menos 0 grau. Do frio para valer, né? Frio intenso chegava a 0 grau. Eu ia para a universidade, dava mais ou menos 30 minutos de bicicleta. Eu ia de bicicleta. E lá é assim, uma hora parece que você está indo para o céu, outra hora parece que está indo para o buraco, mas não vou dizer para outro lugar. É um sobe e desce. E aí você tem que botar usar luva, uma jaqueta bem grossa. Aí eu tinha que levar roupa à parte dentro da mochila, porque você está pedalando, você está queimando energia, está liberando calor. Só que você não podia tirar a blusa, a jaqueta, porque fora estava trincando de gelada. Mas por dentro estava pegando fogo. Você imagina como que é. Você sentir calor e frio ao mesmo tempo. Tá? O calor no corpo e o frio no rosto. Chega a rachava os lábios, o nariz. Você não sentia, parece que o nariz estava congelado. Era assim. A vida era essa na Eu também sofri pós-graduação. muito com o frio lá em Piracicaba. É. Também sofria muito lá em Piracicaba, mas Você eu morou lá? Morei 11 anos lá. Eita, bem pertinho de Botucatu. É só descer a Lá serra. também na época do frio é bem gelado. Lá é só descer a serra. Eu já fui lá, mas fui lá só para a gente ter uma aula prática lá com um professor de acarologia lá, na pós-graduação. Mas é bem interessante, né? Tá fresquinho mesmo hoje em dia. Eu falo fresquinho, né? Porque calor, para eu sentir calor, ou sentir frio, tem que ser abaixo de 15 graus. Aí eu começo a sentir um pouco de frio. Senão, para mim não é frio. E eu sou Então, aqui, então, o senhor nunca vai sentir frio, hein? Não, pior que não, hein? Eu tenho roupa de frio aqui, nunca usei. Porque eu vim de São Paulo, né? Trouxe a roupa de frio e tá guardada. É uma loucura, né? Eu tava pensando, eu mandei para colocar energia solar aqui em casa e ativar a energia solar faz uns 2 dias. Agora o tempo não sai o sol para gerar energia. Então, vamos lá, pessoal. Tudo tranquilo até aí? Tudo tranquilo ou tá todo mundo agasalhado com frio aí? Tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Então vamos lá começar a falar das pragas propriamente dita. Então nós vamos falar com calma. Por quê? Tem muitos alunos que fizeram só entomologia geral. Outros não fizeram entomologia geral. E essa praga aqui, pulgão, essa praga vai acompanhar vocês, independente da espécie, vai acompanhar vocês pro resto da vida. Só não vai pro caixão, mas enquanto vocês forem vivos.
essa praga vai acompanhar vocês e tem que estar guardado, armazenado no HD, numa parte bem livre do HD de vocês. Tá? E não vai mais mexer nisso, vai deixar essa informação lá para você não esquecer. Chama pulgão. Você já conhece, né? Todo mundo Sim. conhece pulgão? Uhum. Beleza, maravilha. Porque isso aqui é importante. Eu vou falar de Solanaceae, vou falar de pulgão. Eu vou falar em Liliácea não, mas vou falar lá de quiabo, vou falar de pulgão. Tá? Então, Asterácea, vou falar de pulgão. Então, só não em Liliácea, que é cebola e alho, que eu não vou falar de pulgão, mas o resto, eu vou falar em fruticultura, vou falar de pulgão, vou falar em grandes culturas, vou falar de pulgão. Tudo o resto, porque são espécies que atacam um grande número de plantas hospedeiras. Tá? A partir da próxima aula, pessoal, eu vou usar um equipamentinho, depois vou mostrar ele para vocês, que eu comprei, para nossa aula ficar um pouco mais interativa, né? Uma mesa digitalizadora. Eu comprei, chegou, mas eu tenho que aprender a usar primeiro para a gente usar em sala. Para a gente mostrar algumas coisas para fixar melhor. Então, pegar uma foto para a gente mostrar detalhes, essas coisas fica melhor para vocês visualizarem. Mas eu não estou usando agora. Tá? Mas comprei para facilitar as nossas aulas. Mas como eu ainda estou apanhando, eu preciso entender melhor para a gente poder usar com uma habilidade um pouco maior. Tá, então vamos lá. Apis Gossip. Por que eu falei da mesa digitalizadora? Porque às vezes a gente pega um nome e a gente vai separando, mostrando alguns detalhes para facilitar a nossa identificação. Tá? Então nós temos aqui pulgões, olha lá, ordem Hemiptera. A ordem Hemiptera. Por que existe esse nome? Por causa do tipo de asa. Tá? Mas vamos dizer, nessa ordem aqui, só existem o quê? Insetos com hábito sugador. Tá? Ele tem um tipo de aparelho bucal que a gente viu lá na entomologia geral. Quem não viu, é um aparelho bucal chamado de sugador, ou seja, o aparelho bucal mastigador com a evolução, sofrer alterações e desenvolver um tipo de aparelho bucal que o inseto insere uma estruturinha bem fininha que serve como se fosse um canudo. Ele insere no tecido até atingir o floema e de lá ele extrai a seiva da planta. Suga a seiva da planta, é como se fosse uma seringa. Quando você vai doar sangue, insere uma agulhinha ali e puxa, vai tirando o sangue. Ou quando vai tirar sangue para fazer um exame de sangue, puxa ali uma quantidade de sangue. A diferença é que você usa uma pressão até. Claro que tem a pressão interna. Essa pressão interna também tem na planta. O inseto faz um pouco de esforço, mas não tanto, porque existe uma pressão interna, vascular. Então, o inseto suga essa seiva como um alimento, mas, ao mesmo tempo, muitos insetos injetam toxina e também, se tiver contaminado por algum vírus, pode transmitir esse vírus. E o pulgão é um desses indivíduos que transmitem virose. Tá? A subordem Sternorhynca, tá? Em muitos livros você vai encontrar, na maioria dos livros, Homoptera, Hemiptera, subordem Homoptera, família Apidae. Apide com a terminação aqui, ide, que significa família. Tá? E aqui nós temos a espécie, a Apis Gossip.
Apis vem daqui, ó, da família Apididae. Esse aqui é o gênero Apis. Espécie Gossypio. Tá? Gossypio vem de quê? Da espécie onde ele foi identificado inicialmente. Tá? Que cultura foi coletado essa praga e foi feita a classificação dele. Está relacionado. Então, o nome da espécie está relacionado à espécie, à cultura onde foi identificado inicialmente esse pulgão. Tá, então, se vocês olharem aqui o nome da espécie, qual é a cultura onde ele foi coletado inicialmente e classificado? Você lembra disso aqui? Que espécie, que cultura tem esse nome aqui? Isso aqui, o nome dessa espécie está relacionado ao gênero da espécie cultivada. Se vocês olharem aqui, vocês conseguem dizer que cultura que é? Eu não. Ninguém? Tá, vamos lá. Milho, qual é o nome científico do milho? Zé. Zé, mais, né? Se pegar o arroz, o gênero é Oriza? Se eu pegar feijão, Fazelos. Beleza. Mas se eu pegar, por exemplo, o algodão, qual é o nome científico do algodão? Gossypium. Gossypium insultum é o nome científico do algodão. Então, Gossypium. Então, essa praga é Apis gossypii. Gossypio vem de Gossypium. Então, essa praga foi identificada inicialmente na cultura do algodão. Mas a gente está falando dela em cucurbitáceas. Ou seja, ela é uma espécie polífaga. Todo mundo sabe o que é polífaga? Fago significa comer. E poli significa o quê? Vários. Então, são insetos que têm vários hospedeiros, dezenas, centenas de hospedeiros para se alimentar. Se fosse um hospedeiro só, a gente chamava de monófago. Como tem muitos hospedeiros, a gente chama polífago. Guardaram direitinho? Então, pessoal, aqui nós temos uma foto do pulgão. Qual é uma característica importante do pulgão? Isso aqui, a gente vê lá na entomologia geral. Então, quem não viu a entomologia geral, ficaria um pouco perdido aqui. Tá? Pulgão, pessoal, ele tem uma característica importante que se chama reprodução partenogenética. Todo mundo sabe o que é uma partenogênese? Hein, pessoal? Lembra o que é partenogênese? Não? Não, professor. Então, o que é uma partenogênese? Ocorre um desenvolvimento embrionário sem a necessidade de fecundação. Ou seja, a fêmea não precisa do macho para gerar descendentes. Interessante? Muito. Que os humanos já estão fazendo hoje, né? Muitas vezes. No caso de pulgão, isso é natural. E o que influencia isso? As condições climáticas, principalmente a temperatura. Então, em clima temperado, em determinado momento, o pulgão desenvolve formas
masculinas e femininas. Em região de clima tropical, só vai gerar fêmea. Então, ela não precisa do macho e todos os outros indivíduos são clones. E esses clones são todos fêmeas. São todas fêmeas. Então, esse indivíduo só precisa de um único indivíduo alado, que ele migra de uma planta para outra, ou de uma cultura para outra, de uma área para outra. Só precisa de um único indivíduo para começar uma colônia nova. Então, tem que ficar muito atento, principalmente quando eu falo de olerícolas, é que se esse indivíduo chegou na tua lavoura e além da capacidade reprodutiva que ele tem, se ele trouxer no organismo dele o vírus de alguma virose que causa problema na tua planta, só precisa de um indivíduo para começar a causar problema. Porque no momento em que ele pousa na tua planta, ele começa a sugar, a se alimentar. E ao picar a planta uma única vez, se ele tiver com vírus, ele transmite. E aí essa planta passa a ser o quê? Uma fonte de inóculo para outras plantas. Certo? Aqui, pessoal, nós temos os indivíduos alados, que são os indivíduos que migram. Aqui nós temos indivíduos ápteros, ou seja, sem asas, mas são indivíduos já adultos, capazes de gerar descendentes. Então, nós temos indivíduos adultos com asa e sem asa. Tá? Porque se existe alimento abundante, não tem necessidade desse indivíduo adulto desenvolver asa para migrar para outros lugares. Então, aumenta a colônia e a partir do momento que tem necessidade de buscar novas fontes de alimento, começa a gerar mais descendentes com asas para que eles procurem novos locais. Tá? Então, o pulgão é assim, eu tenho que ter muito cuidado. Outra coisa que eu tenho que ter extremo cuidado na hora de fazer o diagnóstico. Isso é um problema. Por quê? Se vocês olharem, estão vendo aqui o mouse? Sim, professor. Tá. Onde eu estou circulando aqui, ó? Aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo as estruturas brancas? Então, né? Sim. O que é isso? Vocês conseguem identificar o que é isso branco aí? Alguém chuta? Ninguém se predispõe? Pessoal, isso aqui é o exoesqueleto. Né? O que o inseto tem é um exoesqueleto. Então, dentro da entomologia geral, e até lá na zoologia, vocês devem ter ouvido falar sobre troca de exoesqueleto, que a gente chama de equidise. Troca, mudança de tamanho dos insetos. Então, ele precisa, cada etapa do desenvolvimento dele, ele precisa trocar o exoesqueleto para que ele possa crescer. E esse exoesqueleto fica assim branquinho, mas existe uma praga, que a gente vai ver, não lembro se na sequência, mas nessa aula também, é uma praga chamada de mosca branca. Vocês conhecem? Já ouviram falar de mosca branca? Sim, professor. Sim. Ah, beleza. Então, a mosca branca já fala, é branca. Então, o que acontece muito? A pessoa vai fazer um diagnóstico e não olha direito a folha e vê um monte de coisinha branca aqui, que se destaca mais do que o pulgão. Por quê? É branco num fundo verde. O que aparece mais? E olha, você já... Um esverdeado ou um branco? É o branco que vai destacar mais. Aí a pessoa olha e fala assim, tem mosca branca
no meu cultivo ali. Tem mosca branca, eu tenho que controlar. Qual é o problema? Produto que eu uso para controlar a mosca branca controla o pulgão. Tudo bem, mas é um produto mais caro. Não é qualquer produto que controla mosca branca. Produto de contato, muito complicado para controlar a mosca branca. Eu tenho que passar um produto sistêmico. Todo mundo sabe que é um produto de contato, um produto sistêmico? Sabe diferenciar um do outro? Né, pessoal? Alguém sabe aí o que é um produto sistêmico, o que é um produto de contato? Não? Alguém já tomou antibiótico alguma vez? Alguém já tomou antibiótico alguma vez? Na verdade, o sistema de contato é o que você passa direto na praga, né? Que é contato direto. Isso. E o sistêmico? Sistema Aí, esse aí pela planta, né, professor? A planta absorve. Isso. Então, pessoal, para simplificar e para vocês guardarem melhor essa informação, compare assim, tá? Produto de contato, quem que é meu alvo? O inseto. Então, eu tenho que atingir o inseto ou deixar um resíduo, claro, na planta, para que o inseto entre em contato e assim ele seja controlado. E para isso, o inseto tem que ter uma boa mobilidade na planta. E aí eu comparo também, por exemplo, a um metiolate. Todo mundo conhece metiolate, né? O terror das crianças. Quando o metiolate ardia, quando você passava num ferimento. Então, você tinha que passar no local ali para não infeccionar. Você passava no local, ele é de uso tópico, localizado. E o sistêmico, normalmente eu comparo, por exemplo, o antibiótico. Quando você está, sei lá, sentindo uma febre, você está com febre, está com infecção. Você não sabe onde está o problema, às vezes. Ou está lá na garganta, ou está no dedão do pé. Às vezes o problema da tua febre está num problema que você não sabe onde que é. Mas está te causando alguma febre porque está tendo alguma infecção. Ah, é um problema de infecção urinária. Como que eu vou combater isso? Dá para eu passar um produto no local? Não. Então eu tomo um antibiótico que vai ser transportado pela corrente sanguínea e vai combater qualquer infecção em qualquer parte do seu corpo. Não é isso? Portanto, quando eu vou aplicar um produto, se eu diagnosticar aqui no caso que é uma mosca branca, eu tenho que passar um produto sistêmico. Ou seja, eu aplico, a planta absorve, e esse inseto, ao se alimentar, ele vai ser controlado. Se o produto cair nele, também controla. Mas a maior eficácia dele é sistêmica, ou seja, é um resíduo que vai ficar por um determinado tempo no sistema vascular da planta e que o inseto, ao sugar, ele é controlado. Ele suga o princípio ativo do produto que está no sistema vascular da planta. Então, significa o quê? Que o sistêmico eu posso aplicar e não necessariamente eu preciso atingir toda a planta. Porque vai para o sistema vascular. Já o produto de contato, eu tenho que buscar atingir o inseto. Aí você pega um pulgão que tem pouca mobilidade, dificilmente ele vai para a parte superior da folha. Se eu pego uma mosca branca, que a maior parte da fase jovem fica na face inferior da folha e fixa, não se movimenta de jeito nenhum. Então fica difícil para eu controlar com produto de contato. Então eu termino passando produto sistêmico, tá? No caso de pulgão, como ele é de fácil controle, se eu fizer uma boa aplicação e atingir ele, um produto de contato resolve. Porque ele morre muito fácil. Agora, a mosca branca é complicado, eu tenho que passar sistêmico. Ou seja, um produto sistêmico, ele é caro,
E ainda tem um outro problema, ele tem residual normalmente mais longo que um produto de contato. E se pegar, por exemplo, a abobrinha, menina brasileira, se pegar uma pepino, o período de colheita é de 3 a 4 dias, de preferência com 3 dias, é o intervalo de colheita. Então fica muito complicado para aplicar um produto com residual mais longo. Então eu posso passar um produto de contato com residual curto de 3 dias e esperar 4 dias para colher. Ou seja, eu trabalho no fio da navalha. Mas esse seria a forma mais ideal. Ou tentar fazer controle de forma preventiva para não chegar a uma população que eu tenho que entrar com veneno para controlar. Vamos lá. Então, aqui nós temos plantas hospedeiras dessa praga. Abóbora, chuchu, algodão, feijão e tomate. Então, nós temos aqui as olerícolas, grandes culturas também, ó, como hospedeira. Claro que não são só essas, né? Não, a gente pega as hortaliças, quase em geral. Você tira aí a cebola, né? Cebolinha. Mas o resto, geralmente essa praga está aqui. As grandes culturas, você pegar, está aqui algodão, mas você pode ter a presença na soja, no feijão também, e em outras culturas importantes que sejam principalmente as dicotiledôneas. Tá? Vai atacar monocotiledônea também pode, mas principalmente as dicotiledôneas. Qual a bioecologia, ou seja, a biologia desse indivíduo? Olha lá, ó. Tamanho pode variar de 1 a 2 milímetros de comprimento. Imagine o tamanho, 1 a 2 milímetros. Muito pequeno. Reproduz-se por partenogênese, é aquilo que a gente já tinha conversado com vocês. É uma partenogênese telítica, ou seja, é um tipo de partenogênese que produz somente fêmeas. Tá? Quando produz só macho, se chama partenogênese arenótica, ou seja, produz somente macho. É o caso, por exemplo, de abelha, quando vai produzir o zangão. É um tipo de partenogênese, ou seja, não ocorre fecundação e só produz macho. No caso aqui do pulgão, só produz fêmea. Então, é uma partenogênese telítica. Na mesma colônia pode ser encontrado indivíduos ápteros e alados, ou seja, com asa e sem asa. Eu mostrei também lá na foto. Em altas temperaturas, completa o ciclo em aproximadamente 1 semana. Nosso caso aqui. Então, no nosso caso aqui, esse indivíduo vai levar aí de 7 a 10 dias, ou até um pouquinho mais, para completar um ciclo de vida. Ou seja, o indivíduo sai do primeiro insta e começa a gerar outros descendentes no intervalo de 1 semana a 10 dias. Na maioria dos casos, em torno de 1 semana. Você veja como o ciclo é muito rápido, você não pode vacilar. Vacilou, a população cresce muito. Eles vivem sob as folhas e em brotos novos, região de crescimento da planta. Ou seja, o que acontece num broto novo? O tecido é tenro, molinho, é fácil de... E o fluxo de seiva é muito maior naquela região. Então, tem muito material nutritivo e é fácil dele inserir o aparelho bucal e extrair a seiva. Então, o indivíduo procura facilidade e condições mais favoráveis. Ocorre em qualquer época do ano, tá? Com mais facilidade de crescimento populacional no período quente e seco. Os primeiros 45 a 60 dias, contado da germinação, são decisivos. Ou seja, o estágio inicial do desenvolvimento da cultura
É decisivo, porque se você fizer um bom controle dessas pragas, você vai ter menos problema com virose e menos problema direto com esses insetos. A planta cresceu bem, a resposta em termos de produção vai ser uma boa resposta. A tendência é isso. Claro que você, 45 a 60 dias eu fiz bons controles, eu não preciso controlar mais? Não é assim. Mas os seus problemas com essas pragas vão ser bem menores. Impedem o crescimento normal da planta. E aqui está, responde isso aqui. Ó. Se ele ataca no início, a planta vai ter um desenvolvimento ruim. Tendo desenvolvimento ruim, a produção é menor, já que os novos frutos sairão de ramos mais novos. A planta cresce, emite flores, cresce mais um pouco, emite flores e assim vai. Se ela não cresce, não emite mais flores. Consequentemente, produtividade menor. Tá? Isso é o que acontece. Pergunta, pessoal, até aqui? Nenhuma? Todas? Nenhuma dúvida, pessoal? Ou com alguma dúvida aí para fazer? Alguma pergunta? Nada? Aquela velha pergunta do casamento? Posso fazer aquela velha pergunta que o padre faz para o noivo e para a noiva no momento do casamento? Ninguém se manifesta? Pessoal, está todo mundo presente? Presente. Tá. A gente quer saber se tem algum presente aí, porque fica tudo quieto. A aula presencial é melhor por isso, a gente está olhando na cara, a gente sabe quem está dormindo, quem está olhando no celular, tudo, né? Aqui a gente fica só imaginando o que pode estar acontecendo. Será que eu estou dando aula sozinho aqui para a parede, para o computador? Ou será que tem alguém me assistindo? Estão todos assistindo? A gente fica nessa preocupação. Mas vamos lá, nenhuma dúvida? Não, professor, está tranquilo. Beleza. Então vamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, horas, só um minutinho, porque 9h15, dá uma aula até umas 9h30, às 9h30, hoje, que é a primeira aula. Para a próxima a gente vai organizar outras atividades que complementem, por exemplo, até 11h30, né? Porque fica muito puxado por um período mais longo. Então, foi sugerido para a gente trabalhar outras atividades que complementem essas horas, para não ficar 4 horas seguidas de aula, certo? Então, eu vou falar aqui dos sintomas, depois a gente fala o controle, na aula seguinte a gente fala dos controles. Então, sintomas dessa praga, ó, levam ao amarelecimento das folhas, isso aqui principalmente, pessoal, pelo dano direto, ou seja, sucção de seiva da planta e a injeção de toxinas. Então, faz com que a folha amareleça e caia. Pode levar ao encarquilhamento das folhas mais novas, ou seja, enrugamento dessas folhas mais novas. Distorções no ramo, então o ramo ele deforma. E não raro, a morte da planta. Não é raro, principalmente em estágio bem inicial de desenvolvimento. Então, o que vocês podem verificar é isso aqui, ó. Isso aqui é uma folha de melancia, uma planta de melancia. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver um monte de pontinho branco, que é o exoesqueleto do pulgão. Não pode confundir com mosca branca. Tá? Então, isso aqui é ataque de pulgão. Olha como ocorre a deformação da folha. Tudo deformada. A princípio, um dano direto. Futuramente, pode levar, por exemplo, se algum pulgão desse estiver contaminado, a um sintoma de virose. Mas, a princípio, um sintoma de ataque direto, efeito de toxina, tá? E da grande quantidade de seiva extraída. Olha lá, ó. Olha como que acontece.
deformação de ramos e de folha também, está aqui, folhas deformadas e ramos deformados também. Isso é consequência direta da redução de produtividade. Então, temos que ter muito cuidado quanto a isso. Outro sintoma, transmissão de virose, ou seja, o sintoma é a presença de virose nas folhas. Os frutos tornam-se deformados e irregulares devido à virose, irregulares, com a parte do pedúnculo muitas vezes mais fina, afilada, né? Então, vamos mostrar aqui o sintoma de virose. Isso aqui vocês já viram também. E aqui o sintoma de virose. Já viram isso aqui em algum fruto de cucurbitácea, principalmente de pepino, abobrinha? Alguém já cultivou pepino ou abobrinha? Ou já viu o cultivo? Não? Eu já vi o cultivo, mas eu nunca reparei nisso aí. Então, olhem sempre as folhas mais novas. Nesse caso aqui, pessoal, é uma planta de abóbora, menina brasileira de moita. Tá? Tem a menina brasileira que ela enrama. Então, você pode tutorar. Essa aqui você planta, ela forma uma moita. Aquele tufo de folha e dali saem os frutos. Então, nós temos esses dois tipos. Menina brasileira de moita, menina brasileira de ramo. Isso aqui, pessoal, é uma planta que está contaminada por virose. Olha o formato da folha. Isso aqui se assemelha, por exemplo, quando eu coloco minha planta num solo, ou eu pego um esterco de um local que tem resíduo de tordon. Todo mundo já ouviu falar de tordon? Sim, professor. O que tem no tordon? Existe um tal de picoran e 2,4-D. 2,4-D o que é? Um hormônio. 2,4-D funciona como hormônio. Então, numa dosagem elevada, ele leva isso aqui, ó. Deformação da folha, junto com o picoran. Que faz parte. Se for só o 2,4-D, ele, do solo, do esterco, esse resíduo é eliminado rápido. Mas se tiver o picoran junto, isso pode ficar 5, 6 anos ou até mais no solo. E faz com que ocorra isso na planta, semelhante. Então, eu tenho que dar uma verificada realmente. Se eu tenho uma planta só com esse sintoma, isso é o tipo de diagnóstico que eu faço. Você olha lá, na tua linha de cultivo, tem uma planta com esse sintoma, em seguida tem uma planta que não tem esse sintoma, vai significar o quê? Que não é um resíduo de herbicida, que é uma virose, porque o inseto picou essa planta e não picou a outra planta. Dificilmente você tem um efeito de resíduo de herbicida agindo numa planta só, porque você botou esterco e esparramou. Então, você vai ter efeito em mais plantas. Aí você descarta o efeito de um 2,4-D na tua planta. E sim, passa a avaliar como sendo uma virose. Outra coisa, você vai começar a observar os frutos também. Se os frutos começam a apresentar tipo uns nós. Nós vamos já mostrar. Então, vou mostrar aqui o fruto, só para vocês terem uma ideia. Olha lá como é que fica o fruto. Deformado, cheio de caroço também. Então, chega agora o período seco, você vai ter intensa produção de abobrinha, de pepino. Você vai olhar no mercado uma grande quantidade de frutos que apresentam tipo uns caroços, principalmente abobrinha. Esses caroços significa que esses frutos são oriundos de uma planta com presença de virose. Então, você tem que ter muito cuidado, apesar que isso aqui é uma planta abandonada, porque se você olhar aqui tem presença de praga comendo as folhas, broca, né, que também se alimenta inicialmente das folhas, e essa planta está bloqueada, com certeza.
Mas você encontra fruto assim no mercado, todo deformado. Pode ter certeza que é um fruto que está com incidência de virose. Claro que às vezes você não tem opção, todos estão assim, você termina comprando. Vai mudar muito o sabor? Não. Mas é um fruto feio. Tá? Você não vai conseguir um preço adequado no mercado. Os danos. Ó, as folhas novas em carquilho, a gente já tinha comentado. Os brotos novos retorcem-se, prejudicando o desenvolvimento da cultura, consequentemente a produtividade. Transmissão de virose, a gente já tinha comentado. E outra coisa, desenvolvimento de fumagina. A gente já vai explicar. Então, aqui mostrando de novo, só repetindo. E desenvolvimento de fumagina. O que é fumagina? Vocês já ouviram em algum lugar falar sobre isso? Com certeza não. Fumagina, pessoal, é o seguinte. Os insetos sugadores, mosca branca, pulgão, cochonilha, eles têm o hábito de sugar a seiva da planta. Uma parte dessa seiva passa pelo trato digestório normalmente, percorrendo todo o caminho, e ao longo desse caminho são absorvidos o quê? Os nutrientes, são retirados os nutrientes desse alimento. Certo? Conforme ocorre no nosso corpo também. Outra parte dessa seiva, ela passa por um duto, por um desvio, que se chama de câmara-filtro. Ou seja, ela parte lá do início do intestino, já direto para o final, sem passar por todas aquelas reentrâncias, e já sai direto. Então, quando o inseto libera essa seiva, ele não aproveitou nada dali. E na seiva da planta a gente tem açúcares. E esses açúcares, eles vão servir como meio de cultura. Tá? É como se fosse um meio de cultura. Tem muito açúcar. E os fungos, principalmente os fungos do gênero Capinodium, eles têm a capacidade de se desenvolver nesse substrato, ou seja, os açúcares. Então, se a folha tiver na parte superior uma grande quantidade de açúcares cobrindo toda a folha, ou seja, porque as folhas vão fazer isso, né? A parte superior, aqui, ela fica face a face com a parte inferior da folha que está logo acima. Então, os indivíduos que estão nessa folha de cima, eles vão liberar essas gotinhas contendo açúcar na parte superior da folha que está logo abaixo. E aí esse fungo cresce sobre essa folha, é um fungo preto. E ao cobrir, criar uma película sobre essa folha, eu depois, para a próxima aula, eu vou trazer umas fotos, e aí a gente mostra com mais detalhes, tá? Cobre a folha, cobriu a folha, o que a planta deixa de fazer? Alguém me responde? Se eu tenho uma película de um fungo sobre a folha, ele não é um fungo parasita, ele está se aproveitando do substrato que está em cima da folha. E ele cobrir essa folha. O que a planta deixa de fazer? Fotossíntese, professor. Fotossíntese. Se não faz fotossíntese, a própria planta ela aumenta a concentração do ácido abscísico no pecíolo da folha. Essa folha corta a passagem de nutriente para essa folha, a folha amarela e cai. Ou seja, eu tenho uma redução desde que a folha foi coberta com esse fungo até a queda dela, eu tenho um prejuízo, uma redução da quantidade de fotossíntese. Consequentemente, isso eu vou ter um reflexo lá na produção. Então, eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso também.
Beleza, o manejo, pessoal, eu vou deixar para a gente estar falando lá na aula seguinte, certo? Hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, na aula seguinte a gente vai tentar acelerar um pouquinho mais, e um pouquinho mais rápido, tá? Principalmente em alguns assuntos, em outros a gente vai frisar um pouco mais, tá certo? Beleza? Então, ou quer que a gente já termine, já fale do manejo aqui. Aí a gente já finaliza sobre essa praga nesse momento. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou falar do controle aqui, e aí na aula seguinte a gente já começa com a nova praga. Tá? Aí a gente encerra. Então vamos lá, ó. Manejo, controle, primeiro manejo que eu vou falar é o controle mecânico. Ou seja, em condições climáticas adversas, como fortes chuvas, como por exemplo no período chuvoso, nosso intenso período chuvoso, mantém a população de pulgões em baixa densidade. Ou seja, com altas quantidades de chuvas, ela faz o quê? Dificulta a dispersão desse inseto na área. Tá? Então, essa locomoção dele entre plantas, entre áreas, fica um pouco mais difícil, porque a chuva dificulta o voo. Tá? Isso é uma barreira mecânica, nesses momentos, né? Na verdade. Existe também o controle biológico, e esse controle biológico, nas nossas condições, ele ocorre de forma natural. Em outros países, o pessoal já libera uma vespa no campo para fazer o controle de pulgão. Então, ocorre através de parasitoides e predadores presentes na área. Então, nós temos aqui um parasitoide. Depois nós vamos discutir um pouquinho. Quando for começar a próxima aula, eu vou diferenciar o que é predador do que é parasitoide, para que todo mundo possa entender. Então, isso aqui é uma vespinha, que é um parasitoide, colocando o ovo dela dentro do pulgão. Então, essa vespinha é um eficiente indivíduo para controle biológico de pulgão. Mas na próxima aula a gente discute um pouco mais sobre ela. Predador, nós temos aqui, ó, o principal representante dos predadores, nós temos as joaninhas. Tá? Tanto a fase adulta quanto a fase jovem da joaninha é um eficaz predador de pulgões. Tá, deixa eu voltar ali, que senão vai ficar uma parte sem falar. E o controle químico, pessoal? Nós temos aqui, ó, pulverizar semanalmente por 2 meses, aplicação de produtos sistêmicos, amostragem, sugestão. Aqui, pessoal, na verdade, isso aqui está um pouco errado, tá? Não é passar um produto sistêmico, eu posso estar trabalhando com um produto de contato, tá? Já que o pulgão é fácil de ser controlado. E quando que eu vou optar por um produto sistêmico? Por exemplo, o meu tutoramento, a minha forma de cultivo, principalmente pepino e, o que mais? Abobrinha de rama. Se eu faço o tutoramento, eu posso estar trabalhando só com produto de contato e até produtos alternativos. Tá? Alguns produtos alternativos, óleo de ninho, eu posso estar trabalhando com calda de fumo, sabão de coco para fazer a aplicação, eu faço isso de forma preventiva, ou seja, semanalmente eu estou passando. Agora, se eu trabalho com pepino, abobrinha rasteira, ou seja, ela enrama no chão, às vezes é interessante eu estar trabalhando produto sistêmico. Por quê? Principalmente aqueles produtos como abóbora seca, melancia,
Outros que demoram um tempo mais longo para eu tirar do campo, eu posso estar trabalhando com produto sistêmico, com residual um pouco mais longo, porque senão essas plantas que estão enramando no solo, devido à sua posição de folhas, pode ter um efeito que a gente chama de efeito guarda-chuva, ou seja, fica tantas folhas próximas umas das outras que a parte de baixo, onde estão os frutos, eles ficam escondidos. Aí, ó. Então, tem que separar muito bem. Devido ao tipo de tutoramento, eu posso utilizar um produto ou um outro produto. Tá? A gente vai falar isso quando for falar de outras pragas também. Então, nós temos aqui, ó. Opa. Tá? É aqui mesmo. Primeiros 15 a 20 dias após a emergência, 6 folhas, né? Então, eu tenho que fazer o monitoramento. Isso é uma fase crítica, tá? Eu tenho que fazer o monitoramento. O monitoramento ou amostragem, acompanhamento da cultura, eu devo selecionar 50 plantas ao acaso no meu cultivo. 50 plantas ao acaso. Recomenda-se observar 2 folhas maduras, 2 folhas mais velhas, 2 folhas medianas. Isso aqui não é bom exemplo essa planta, porque ela não tem tudo isso de folha ainda. Mas 2 folhas medianas e 2 brotos por planta, ou seja, 2 folhinhas mais novas, 2 folhas mais velhas e, no caso de uma planta maior, já ter 2 folhas medianas. Então, a aplicação de produtos granulados no suco ou através de pulverização, o meu controle deve ser feito. Eu posso aplicar um granulado no suco, que tem um residual mais longo. Posso trabalhar com fipronil, posso trabalhar com... Tem outros produtos que tem um residual mais longo, carbofuran, nós temos o aldicarb. Então, alguns produtos que são granulados para colocar no suco. Mas eu tenho que olhar bem qual que é o período residual desse produto. E a aplicação de produtos alternativos. Eu posso trabalhar com produtos químicos para pulverização ou no suco, e aí eu tenho que buscar aqueles produtos de acordo com o meu interesse, tá? Não dá para ficar citando aqui, porque às vezes você tem interesse em passar produtos alternativos. Às vezes tem interesse em passar um produto químico. Aí eu vou buscar o produto que é recomendado para pulgão em abóbora, em pepino, que vai ter um grande grupo de produtos. Depois eu vou passar um endereço onde vocês podem fazer consulta quanto a produto a aplicar para essas culturas. Então, nós temos aqui. Beleza, pessoal. Nós vamos dar uma parada aqui. Tá? Alguma dúvida para vocês? Deixei alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida do que vocês viram até agora? Hein, pessoal? Nenhuma? Eu gostaria que vocês abrissem aí o microfone, deixassem ligado o microfone, todos vocês, para eu saber se todo mundo está presente. Por favor. Sim. Opa, só está faltando o João Vitor. João Vitor, ligue seu microfone aí, por favor. João Vitor? Foi tomar água, João Vitor? Foi passar um café, fumar um cigarro. Se quiser desativar o microfone de novo, eu só vou tirar uma foto, porque eu não sei ainda como baixar uma lista, né? Então, na próxima aula eu baixo a lista. Tá? Só por uma questão meramente burocrática e de segurança, né? Que eu não sei depois o que o pessoal vai falar para a gente em termos de se vai ter que ter a presença ou não. Tá? A princípio,
Não, mas vai que ele muda de ideia de uma hora para outra. Então, eu vou tirar uma foto aqui de quem está presente. Deixa eu... Ô, João Vitor, tá aí, beleza? Opa, deixa eu desativar aqui a minha câmera para poder tirar uma foto legal aqui. Beleza? Deixa eu parar aqui a minha gravação também. Pessoal, aí eu vou disponibilizar esse material, disponibilizar mais os vídeos, né, que eu gravei para os semestres anteriores, né? Então eu vou disponibilizar para vocês lá também, vocês podem assistir. Certo?